Quero começar o vídeo dizendo que independente do que aconteceu no jogo de ontem, o Flamengo jogou para ser campeão, então o título do Flamengo é merecido. Agora, o que aconteceu o que aconteceu no jogo de ontem, as polêmicas, os erros de arbitragem, aí é uma outra história. Poderia ter afetado a partida? Poderia. Mas eu já quero ressaltar que o Flamengo é o único time que jogou para ser campeão no jogo de ontem. O Flamengo agora é o único tetra do Brasil, o único time agora que tem 4 Libertadores, é o maior campeão da competição. Agora quem os rivais vão ter que aturar, a gente vai ter que aturar, né? Quem torce aí pro Vasco, Fluminense, quem torce pro Palmeiras, né? A galera do Palmeiras deve estar revoltada com a arbitragem que eu vou te falar, hein, moleque. Dureza. Então é isso, galera. O Flamengo agora é tetracampeão da Libertadores, o maior campeão do Brasil, não da América, de todos. E, cara, a escalação dos times, elas veio assim, ó. O Palmeiras, ele veio com esse time aqui, ó. O Carlos Miguel no gol, Bruno Fux, Andrés Pereira, Vitor Roque, Kelvin, Gomes, Piquerez, Veiga, Murilo, Alan, Lopes e, claro, o Abel Ferreira, o técnico do time. Cara, o que que pega aqui nessa escalação pra mim? Pra mim aqui, cara, o único jogador que entrou do time do Palmeiras, que entrou pra ser campeão no jogo de ontem, foi esse cara aqui, ó, o Vitor Roque. O Vitor Roque foi o único cara que entrou pra ser campeão no jogo de ontem. Cara, o que esse cara morde, o que esse cara pressiona, o que esse cara se entrega dentro de campo, não é brincadeira. Para mim foi o melhor disparado do Palmeiras, foi o melhor jogador disparado do Palmeiras. Esse Kelvin aqui, cara, pra mim ele fez um jogo bem abaixo mesmo. E o Flaco Lopes, eu acho que também ele não entregou muito. O Flaco Lopes é um dos craques do Palmeiras nesse ano, poderia ter entregado mais, mas num contexto geral o time do Palmeiras não foi só o Flaco Lopes, não foi só o Flaco Lopes que não foi bem, não foi só o Kelvin. O Andrés Pereira também não jogou bem, o Rafael Veiga também não jogou bem. Os caras vieram muito abaixo mesmo. Nem parecia que os caras estavam numa final de Libertadores, nem parecia. Um time bem apático, nada diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos do Brasileirão. O time já estava há 5 jogos sem vencer no Brasileirão e agora com esse jogo contra o Flamengo na Libertadores já são 6 jogos, então a reta final do Palmeiras, ela é para ser jogada no lixo, é para se esquecer porque é tenebrosa. A reta final de competição do Palmeiras, ela é horrível, cara. Ela é pavorosa. É pra torcida chorar, é pra torcida se lamentar mesmo, porque perde o Brasileirão. O Brasileirão, matematicamente, o Palmeiras ainda tem chance de ser campeão, mas a gente sabe que é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. O Flamengo, ele tá a isso aqui de garantir mais um título em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras é o concorrente direto pelo título contra o Flamengo no Brasileirão. E, e agora o Flamengo se sagra campeão da Libertadores em cima do maior rival atualmente. Eu acho que o Palmeiras hoje é o maior rival do Flamengo. Então, um jogo bem abaixo, não parecia que o Palmeiras estava em uma final de Libertadores. E a escalação do Flamengo é essa bem daqui. O Flamengo veio com esse time: Rossi, Varela, Danilo. Vamos falar do Danilo, porque esse cara, ele para mim, ele foi o melhor jogador do Flamengo nessa final. O Danilo foi o melhor jogador do Flamengo nessa final. O que esse cara fez ontem, cara, é impressionante. O que esse cara defendeu, a garra, o que esse cara entregou de jogo ontem, tá marcado na história. O Danilo agora, ele fica ao lado de Bruno Henrique, de Zico e de Gabigol como os únicos jogadores que marcaram gol em finais de Libertadores. Até então, esses eram os caras que tinham
marcado gol em finais. Nenhum outro jogador tinha conseguido esse feito. E o Danilo, um lateral barra zagueiro, consegue esse feito. Eu acho que a torcida do Flamengo esperava que qualquer jogador poderia decidir essa partida, ser o herói do Tetra, mas o Danilo foi o herói improvável. Acho que ninguém esperava, nem o torcedor mais otimista do Flamengo esperava que o Danilo viesse decidir uma Libertadores, mas aconteceu. E aqui, para completar a escalação, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar. Esse cara é muito louco, meu amigo. O Eric Pulgar, ele é muito louco. O que esse cara fez ontem, ele poderia ter destruído todo um planejamento do Felipe Luiz. Porque se esse cara é expulso no começo do jogo, no primeiro tempo, o Palmeiras ia crescer no jogo. O Palmeiras ia crescer no jogo. Porque o Palmeiras não vinha jogando bem. O Flamengo, ele pressionava. O Flamengo tinha posse. O Flamengo mordia quando o Palmeiras tocava na bola. Sufocava o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia jogar. O desafogo do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente, foi com o Vitor Roque. Porque quando o Vitor Roque conseguia pegar a bola, ele tentava fazer alguma coisa. Então acabava saindo alguma coisa ali com o Vitor Roque. Mas, tirando o Vitor Roque, cara, o time do Palmeiras, todo o time do Palmeiras estava anulado pelo Flamengo. O Flamengo fez um baita primeiro tempo, não deixou o Palmeiras jogar, mas o Eric Pulgar quase bota tudo a perder. Nesse lance aqui, ó. Cara, assim, o Flamengo foi campeão, não tem como mais tirar o título do Flamengo, mas, cara, você torcendo pro Flamengo ou não, você me dizer que esse lance aqui, ele não era pra vermelho, cara. Assim, cara, vamos deixar o clubismo de lado, mas esse lance aqui, o lance tá parado, não tem bola envolvido, ele chega, olha onde tá a bola aqui, ó, a bola tá aqui, ó, e ele chega e dá-lhe ele dá de trava no jogador, no Bruno Fux. Esse lance não era pra vermelho. Cara, sinceramente, esse lance não era pra vermelho. Pra mim, o juiz errou em não marcar, em não dar o cartão vermelho pro Eric Pulgar. E o VAR errou mais ainda por não ter chamado pro juiz analisar esse lance. Pra mim, foi lance claro pra expulsão. Eu acho que deveria ter sido expulso. E se o Eric Pulgar é expulso nessa partida aqui, se o Eric Pulgar é expulso no primeiro tempo, eu não sei não se o jogo não teria sido outro. Poderia ter mudado um pouco o rumo das coisas, porque, como eu disse, o Palmeiras não vinha jogando bem, o Flamengo tinha todo o domínio da bola, tinha a posse, o Flamengo sabia o que queria fazer com a bola, e quando ia pro ataque, o Flamengo tinha muito claro o que ele queria fazer. Ao contrário do Palmeiras, o Palmeiras pegou muito pouco na bola, o Palmeiras era sufocado quando tinha essa bola, mas esse lance aqui, ó, do Eric Pulgar, esse lance aqui do Eric Pulgar em cima do Bruno Fux, eu confesso que poderia ter mudado um pouco o rumo das coisas. E na contrapartida desse lance aqui, tem muita gente dizendo assim, mas se o Eric Pulgar era para ter sido expulso, o Rafael Veiga também era para ter sido expulso nesse lance aqui acima. Que aqui entra uma outra questão. Ao meu ver, eu não entendo de arbitragem, mas eu vi algumas pessoas que manjam, alguns comentaristas que manjam um pouco, e eles disseram o seguinte: o lance do Rafael Veiga em cima do Carrascal, a bola tá rolando. É um lance de dividida, tem bola rolando. Então, alguns especialistas dizem que a bola tá rolando
e que aqui não deveria ter sido expulso. Era mesmo para cartão amarelo. Só que o lance do Eric Pulgar é diferente. O Eric Pulgar, o lance tá parado. Tem um princípio ali de uma certa confusão envolvendo os jogadores do Palmeiras e os jogadores do Flamengo. E o Eric Pulgar chega, não tem bola, não tem dividido com bola, não tem nada. E o Eric Pulgar chega e faz isso aqui. Então, são dois lances bastante polêmicos, mas que são interpretados de maneira diferente. São interpretados de maneiras diferentes. Inclusive, eu vi muita gente que torce pro Flamengo que disse que o Eric Pulgar deveria ter sido expulso nesse lance aqui. Que, como eu disse e volto a repetir, se o Eric Pulgar é expulso no primeiro tempo, o rumo da partida ia ser outro. O Flamengo, ele tinha um domínio, desculpa. Tinha um domínio, tinha a posse da bola, e o Palmeiras poderia reverter tudo isso com uma expulsão. Mas o nome do jogo, o nome da partida é esse cara aqui, ó, o Danilo. Cara, o Danilo, ele é algo assim que é amor e ódio. Muita gente gosta do Danilo, do estilo de jogo dele, e muita gente não gosta. Muita gente não gosta. Inclusive, na seleção, ninguém quer ver o Danilo na seleção. O Danilo já veio de uma Copa do Mundo bastante criticado. Ele já veio de uma Copa do Mundo bastante criticado. E até mesmo no Flamengo esse cara é criticado. Só que, é como eu falei, o Danilo é algo de amor e ódio. E principalmente nesse jogo aqui, ó. Muitos dizem que o Danilo não era para ter jogado, que quem era para ter jogado era outro jogador que eu não me recordo o nome, mas ele entra aqui porque o outro jogador não ia poder jogar. E assim, cara, o Danilo fez uma baita partida. Uma baita partida. Pode botar aí 60% do título nas costas desse cara aqui, ó, do Danilo. O Danilo muito firme na marcação. O Danilo muito firme nas interceptações. Leitura de jogo. E faz o gol do título. Inclusive tá aqui o lance. Rafael Arrascaeta cruza a bola. Não vou botar o vídeo para não dar direitos autorais. Cruza a bola. O Danilo sobe sozinho. E faz o gol. Cara, eu acho que os jogadores do Palmeiras deram mole aqui nesse lance. O Danilo sobe sozinho, cara. Não tem ninguém para acompanhar ele. Se eu não me engano, aqui é o Gomes que tá na marcação. Mas o Danilo sobe sozinho, cara. Ó. E faz o gol. Bola ainda bate na trave. E entra. 1-0 Flamengo. A partir desse gol aqui, o lance muda. O Flamengo passa a se defender. Porque já tem um gol de vantagem. E já estava mais pro final do jogo. E o Palmeiras fez algumas modificações para tentar sufocar o Flamengo. O Palmeiras só passou a jogar bola depois que o Flamengo fez o gol, porque o Flamengo escolheu se fechar e o Palmeiras passou a jogar mais com a bola. Só que o jogo do Palmeiras não era toque, não era passe curto, não era virada de jogo, não era tentar achar um lançamento. O jogo do Palmeiras era pega a bola, lançamento longo. Pega a bola, enfiada longa. Pega a bola, dentro da área. O jogo do Palmeiras foi esse. Como vinha sendo nos últimos jogos do Brasileirão. Um time sem saber o que queria fazer com a bola, sem triangulação, sem visão de jogo. O cara que era para organizar o meio-campo, que era o Andreas Pereira, muito sumido no jogo, quase não apareceu.
Eu esperava mais dele. Eu esperava mais dele. Mas, no geral, foi isso. O Flamengo jogou para ser campeão. E o Palmeiras parece que entrou em Nárnia. Parece que, não é uma final de Libertadores. Parecia um jogo de Campeonato Paulista. Parecia um jogo de Campeonato Paulista. E pra finalizar, já acabando o jogo, o Palmeiras teve essa chance aqui com o Vitor Roque. Cara, aos 88 minutos do segundo tempo, o Vitor Roque tem essa chance aqui, ó. A bola tá aqui. A bola chega nele. Olha o que ele vai fazer. A bola tá aqui. A bola chega no Vitor Roque aos 88 do segundo tempo. Era a bola para poder empatar o jogo. E ele isola a bola. Essa foi, pra mim, a principal chance do Palmeiras no jogo. Foi a principal chance do Palmeiras no jogo. Eu acho que era uma bola que dava pra ter feito o gol. Faltou um pouco de capricho do Vitor Roque. Mas não conseguiu. Não conseguiu finalizar. Não conseguiu empatar o jogo. Se empata, ia pra prorrogação e talvez pênalti se continuasse o empate. Mas, cara, o Flamengo mereceu ser campeão. Jogou pra isso. Jogou pra isso. Eu acho que não tem discussão. Eu acho que a única discussão mesmo que vai ficar é esse lance do Eric Pulgar, que ele faz a falta no... que ele dá o chute no Bruno Fux sem bola. Então, na minha visão, ele deveria ter sido expulso, mas aí é uma outra história. Isso, pra mim, afeta um pouco. Poderia ter afetado o jogo se ele é expulso? Poderia. Mas como não foi, pra mim, merecido o título do Flamengo, porque foi o único time que quis jogar bola. Foi o único time que entrou realmente em uma final, sabia o que queria, sabia o que tinha que fazer para ser campeão, e no final foi campeão.